Não, maravilha. E aí, César, você já acabou entrando no segundo bloco. Eu acho que já começou o segundo bloco com uma experiência do César. Então, show de bola. O segundo bloco é justamente sobre isso. A gente falar sobre a nutrição dentro do sistema de rotação de cultura. E você já jogou essa do boro, né? O que, qual que é a melhor forma, então, César, dentro dessa experiência de entrar o boro? Que você, como que você fez para inserir o boro dentro dessa história aí? Quando eu assumi essa fazenda, a gente já estava dentro do plantio de pivô, né? Tinha montado a estrutura do pivô, tinha dado dentro do plantio do pivô, e aí já estava plantando, já era mês de junho, a gente precisava acompanhar, já começar a rodar. Não, vamos plantar, tem que dar o ciclo, a gente tem que colher até novembro, a gente está com o plantio do soja, tudo beleza, conseguimos plantando. O milho começou a nascer, milho na casa V2, V3, comecei a ver folha enrugada, né? As folhas enrugadas ali na lateral do milho, começou a mostrar as folhas enrugadas. Achei estranho, boro, né? Fui pedir as análises da fazenda, tudo, dar uma acompanhada, né? Quando olhei, boro baixo, né? Boro bem baixo. E aí, agora como é que faz? Beleza, fiz na cultura do milho naquele ano fiz aplicações via folha, né? Fiz aplicação de boro via folha, aí nas 3 de fungicida, sempre colocando um boro junto, ali pré-pendoamento, para poder ajudar a polinização, tudo. Até pré-pendoamento foi a última que eu fiz, para tentar ajudar na fecundação ali do milho, né? E aí foi quando a gente começou a tomar a ideia, né, para poder elevar esses níveis de boro, aí começamos a fazer correção solo, né, via solo mesmo, né? Começamos a trabalhar aí com o Lexita, né? Vimos nessa linhagem, fizemos o primeiro ano 10 quilos e outro ano 10 quilos ao longo do tempo, né? Aí nessa safra, a média foi 10 quilos por hectare, vai dar 1 quilo de boro, né? E para você ver como é bastante responsivo, a gente teve uma área esse ano que a gente fez 1,5 kg, 15 quilos, que equipara 1,5 kg, né? Então, se você vê a diferença, ela conseguiu me acrescentar no meu sistema 2,1 sacos de soja a mais. Só por esse meio quilo de boro que eu coloquei no sistema, né? Fiz também, esse ano não trabalhei com como a gente fala da questão do empresário, esse ano não trabalhei com gesso, né? Eu tenho um pouco de alumínio. Essa safra agora, 23, 24, não, já é para o plantio do pivô agora, julho, eu já vou fazer gesso. Mas ano passado eu trabalhei com enxofre elementar, né? Eu trabalhei via enxofre elementar para poder equiparar, porque como eu fiz calcário, aí o calcário e gesso ficava puxado. O gesso vem longe para nós aqui, né? Para o gesso poder chegar. Então a gente resolveu esse ano fazer via elementar, enxofre elementar, né? E fizemos o boro esse ano na fazenda, né? Para poder não equiparar e não estourar o meu orçamento e não cair produtividade também, entendeu? Aí agora para esse ano não. Aí a gente já vai partir para o gesso agora aqui na região. Legal, legal. E na sua fala, e pegando um pouco do que o Edwin falou, você falou muito de análise, né? Vimos na análise, fomos avaliar no campo, então tem, acho que essa sensibilidade de estar presente na lavoura, ver os sintomas, se parece sintoma nutricional, registrar, né? Fazer análise de solo, tem ver o que está faltando ali, né? No caso do boro, você falou de entrar com uma estratégia de folha, depois uma estratégia via solo. Eu acho que é uma operação de guerra ali, mas a operação de guerra ela tem que ter tática, né? E para ter tática precisa ter dados. Eu acho que foi muito legal essa experiência que você compartilhou e faz uma ponte com o que o Edwin estava trazendo em relação a gente fazer as análises, né? Às vezes a gente falando aqui, a análise de solo parece algo comum, mas tem muita gente que não faz ainda, né? Então, às vezes ou acaba fazendo e não usando todo o potencial, né, que tem para tirar das informações que estão ali. Então, muito bacana trazer essa informação. Edvin, quer comentar? Quero. Ficou bem claro aqui para a gente, né, pessoal, o quanto que a gente precisa das informações do sistema. E aí, se a gente pegar, por exemplo, de 5 a 10 anos atrás, vamos colocar assim, né? Sei que é um pouco amplo, né? Mas a análise que eu quero fazer é o seguinte: a gente ouvia falar pouco de nutrição de boro para as principais culturas do Brasil. Se a gente pegar soja hoje, né? A Embrapa recomendava, sei lá, meio quilo, né? Isso para doses assim que você pegava no passado e olhava, por exemplo, o nível crítico de nutrientes o nível crítico desse nutriente lá no solo.
né? Colocava que era 1 ppm, 1 miligrama por decímetro cúbico. E era algo que a gente sempre questionava. Por que 1 miligrama? Não pode ser 2? Não pode ser 3? E outra, por que a dose é meio quilo, 300 gramas? Não pode ser 1, 1,5? Então, uma outra dica, né, para o empresário rural é experimentar. Não estou dizendo aqui que você tem que transformar sua roça numa estação experimental, mas ela precisa ter a área para você experimentar, para você saber até que dose eu posso elevar para ter o meu retorno econômico. Isso é o conceito básico das adubações de correção, manutenção e reposição. Eu sempre falo em CMR. Por quê? Porque se eu não cheguei no nível crítico, eu ainda estou na fase de correção. E o que é o nível crítico do nutriente no solo? É o teor de nutriente no solo capaz de proporcionar 85, 90, 95, é que vai ditar o seu sistema. Por cento, né, de rendimento relativo, de produtividade. E eu preciso que essa dose seja economicamente viável, porque não adianta, né, César? Pô, você fez um investimento aqui para aplicar 1,5 kg de boro, se me entregar abaixo do investimento, você vai falar assim, opa, peraí, né? Ou a minha fonte está ineficiente, ou tem um outro nutriente que está limitando. Ele falou muito bem do enxofre, né? Então, se a gente considerar o quanto de enxofre está sendo aportado no sistema, será que realmente está naquela conta de pelo menos 30 a 45 quilos por hectare para soja para produzir bem? E o novo material? Então, são muitas perguntas que a gente precisa responder experimentando. Tá? Além disso, eu recuperei o dado, agora voltando para o NPK, eu recuperei o dado do capim charaés, olha. A quantidade, de acordo com a Embrapa, é um trabalho bem interessante aqui, feito pelo pessoal da Embrapa, vários colaboradores, né? E aí eles fazem o equivalente em quilo por hectare de ciclagem de nutrientes. O charaés, 69,2 quilos de K2O por hectare. Faz a conta para cloreto. Divide isso por 0,6. Você vai ter a quantidade de cloreto que você pode estar economizando. Aí por que eu falo que pode? Porque tem todo sistema não é 100%, ele precisa de uma eficiência. Então, qual é a eficiência da sua roça? Né? E eu, inclusive, digo que isso deveria ser um indicador das fazendas, a minha eficiência agronômica do sistema de produção. Tá certo? Isso envolve eficiência dos nutrientes. E aí, se a gente for falar que adubo não tá barato. Porque voltou aos patamares. Tá, mas, cara, eu já fui comprador de adubo, né? Eu estava até conversando com alguns clientes. Eu comprei adubo muito barato. Agora, como que a minha operação de nutrição hoje pode ser melhor ajustada para a seguinte situação? Eu preciso produzir mais e melhor. Mas eu não posso deixar de fornecer o nutriente porque o solo é pobre, né? Então, às vezes, o básico é fazer a calagem e colocar uma boa fonte. Vai para o nitrogênio. Eu comentei com vários clientes e produtores. Quem é que está pagando a conta da ureia que é aplicada no momento inadequado, na dose inadequada, né? Na cultura inadequada, por exemplo, né? Quem é que está pagando essa conta de perda? Né? Vamos fazer uma conta rápida aqui. De 100 quilos, perde 30, por exemplo, em média, brincando aí, né? Esses 30 quilos, ele representa quase, um quilo de N para cada saco de milho produzido. Olha só o prejuízo, onde que eu posso chegar. Então, como que eu posso manejar melhor o N para garantir sustentabilidade no sistema? São várias as perguntas interessantes, eu sei, mas, pessoal, não tem receita de bolo, né, César? César acabou de falar assim, cara, a gente começou a indagar, a perguntar, por que não, por que não, por que não? Então, assim, faça essa base de dados da fazenda, que com certeza é muito mais fácil até mesmo para a gente como consultor, agrônomo, né, fornecedor. A gente chega na roça assim, perguntando, sabendo de dados, né, querendo saber de dados. Isso é importante. Só aproveitar também na questão da ureia, né, do nitrogênio fornecido para a planta. É um trabalho que a gente vivenciou até lá no Pará, na fazenda que eu era gestor, né, Edwin? Você vai para uma ureia aí, não tem um peso específico de grânula aí, você vai fazer faixa de 24, né? Quando você parte lá para um nitrato, para um diferente lá para, na época foi o Iarabela, né? Que é 27 de nitrato, a gente conseguiu faixa de 30 metros, né? Peso específico maior, grânulo maior. Então, 6 metros você começa a ganhar por faixa de aplicação do seu equipamento aí, do seu autopropelido aí, né? Então, você vai ter menos horas por hectare, você gasta menos horas trabalhadas, economiza diesel, né?
e já é também um produto que não perde por volatilização, tudo, né? Pode aplicar em horários mais quentes durante o dia, né? Excelente. Ó, e aqui a gente está falando dos 4 Cs, né? Eu acho que a gente falou de dose, né, dos nutrientes. Aí a gente está falando de fonte, da diferença que a fonte tem no momento da tomada de decisão da melhor época de uso, né? Se vai usar, o César comentou do boro também foliar, o boro via solo, né? E o local correto também, Edvin, quer falar? Isso, os 4 C que agora é 5, né? Fonte, Tem essa dose, aí. época, local e comunicação. E nós estamos comunicando hoje aqui. Então, assim, o conceito ele é dinâmico, né, Diego? Então, a gente precisa também entender isso para comunicar com a turma, né? Excelente, é isso aí. E vocês estavam comentando a respeito do boro, eu estava lembrando, né? E você falou dessa questão da experimentação e os dados da fazenda, isso é importante, porque tem os conceitos, eu acho que a gente tem que estudar, tem que ter, né, as informações, as bases que são geradas pela academia, acho que tudo isso é muito importante, mas as experiências elas contam muito porque é muito plural, né? Muito diverso, né? As situações que a gente tem no Brasil, né? Então é muito bacana ter esse olhar de experiência, né? Eu estava lembrando aqui de uma palestra que eu estava vendo esses uns 15 dias atrás do Fancelli, e do professor Fancelli, que ele estava falando do boro, falando que, e assim, a gente tem um conceito do boro, assim, o boro, ele é imóvel na folha, né, então todo mundo fala, vamos aplicar só via solo, né, e ele estava falando do milho, que nos estágios, né, reprodutivos ali, nos momentos que falta água, o que acontece? Né, ele cessa, ele perde água ali, né, então ele cessa a absorção, como ele não está perdendo água para a atmosfera, porque seca, né? O boro é absorvido por fluxo de massa, então ele precisa ter esse fluxo, né, de perder água e puxar o boro do solo, ele não absorve, e é o momento que precisa. E aí entra a estratégia do foliar, né? Eu achei muito interessante. Então, tem alguns aspectos ali, né, que a gente precisa realmente entender e levantar em relação às nossas experiências, não levar toda a regra, né, toda a informação como regra, vamos dizer assim, né, e está sempre evoluindo, porque sempre tem algo para melhorar, inclusive aí para melhorar a eficiência do uso dos nutrientes, que tem todo o aspecto econômico, né, e também tem o aspecto ambiental também, né, no sentido de eficiência de sistema ali, né, vamos usar os recursos da melhor forma, eu acho que isso é muito importante. Manda bala aí, Edvin. E um espelho muito interessante, né? O César faz bem isso nas conduções de lavoura, é a análise foliar. Cara, a gente tem que saber quanto de nutriente está sendo retirado da roça e se naquele momento ali que é crucial para a cultura, nós temos o melhor equilíbrio. Porque aí eu vou definir algumas estratégias, né? Então a gente percebe que, por exemplo, cara, quando eu aumento muito a dose de fósforo, isso o próprio Nelson Horowitz ele trouxe nos últimos vídeos ali. Quando eu aumento muito a dose de fósforo, a planta deixa de assimilar o zinco. E aí eu preciso fazer alguma complementação. Qual a melhor fonte? Qual a melhor dose? Qual é a melhor época? Como que eu posso fazer isso ao longo do ciclo? Porque tem plantas que têm essa sensibilidade e a rapidez, né, de dar um resultado em função de um nutriente que, por exemplo, não está pronto. Né? Outro ponto interessante, toda vez que eu aumento o pH do solo, eu começo a complexar micronutrientes. Por quanto tempo isso acontece lá no solo, né? E aí eu não vou ter o nutriente pronto porque está complexado, né? A planta deixa de ter o acesso. E aí a gente vem com o outro ponto, né? A matéria orgânica contrabalanceando isso, para que eu tenha nutriente no conta-gotas ali a partir da mineralização. Então, é um olhar realmente de sistema que precisa ser feito dentro desse ambiente de produção.